Olá! Que tal um desafio bem rápido? Onde quer que se esteja agora, vale tentar. Se equilibrar numa perna só por 10 segundos. Parece simples, né? Mas e se essa ação pudesse dizer muito sobre a longevidade de uma pessoa? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Olha, parece coisa de ficção científica, eu sei, mas um estudo super sério publicado no conceituado British Journal of Sports Medicine sugere que a resposta é sim. Então vamos mergulhar nesses dados para entender como que um teste tão simples, de 10 segundos, pode estar ligado ao risco de mortalidade. Ok, então vamos aos detalhes. O nome oficial do teste é Posição de uma Perna por 10 Segundos, ou 10 SOLS para encurtar. E o segredo dele está na simplicidade. A postura é toda padronizada, sabe? Para garantir que os resultados possam ser comparados e que o teste seja fácil de fazer em qualquer lugar. Beleza, mas como é que se faz esse teste para que o resultado seja confiável? Bom, a padronização foi a chave de tudo. E os passos, como a gente vai ver, são bem simples. Olha só como é fácil. Primeiro, tem que ficar descalço numa superfície retinha para ter mais firmeza. Aí a pessoa coloca a frente de um pé na parte de trás da outra perna, ali na panturrilha. Os braços ficam do lado do corpo, relaxados, e o olhar fixo num ponto lá na frente. E pronto! O desafio é segurar essa posição por 10 segundinhos. Cada participante tinha até 3 tentativas. E agora a gente chega na parte que, olha, é o que realmente chama atenção nesse estudo. O que será que os pesquisadores descobriram depois de acompanhar toda essa gente por uma média de 7 anos? Se preparem, porque os resultados são de cair o queixo. Presta atenção nesse número aqui. Do grupo que não conseguiu ficar equilibrado por 10 segundos, a taxa de mortalidade ao longo do estudo foi de 17,5%. É um número bem alto que já acende um alerta, né? Agora, olha só o contraste. Para o pessoal que passou no teste, que conseguiu se equilibrar, a taxa foi de só 4,6%. A diferença é absurda, é quase 4 vezes menor. Isso, clinicamente falando, é um sinal muito forte. E para visualizar isso, nada melhor que esse gráfico. A linha azul é de quem passou no teste. Veja como a curva de sobrevivência deles fica lá em cima, bem estável. Agora, a linha vermelha é de quem falhou. A queda é nítida, constante. As duas linhas se separam logo de cara, é impressionante. Aí, claro, a gente pensa, mas isso não pode ser por causa da idade, do sexo ou de outras doenças que a pessoa já tinha? Totalmente. E os pesquisadores também pensaram nisso. Eles fizeram um ajuste estatístico para tudo isso: idade, sexo, IMC, comorbidades, e mesmo assim, a conclusão foi a mesma. A dificuldade de se equilibrar apareceu como um fator de risco por si só. Para resumir em um número só, que é bem impactante, não conseguir completar o teste foi associado a um risco 84% maior de morte, por qualquer causa. 84%. É um dado chocante para um teste que não poderia ser mais simples. Ok, mas de onde vêm esses números? Para a gente entender a força dessa descoberta, a gente precisa olhar um pouquinho para como o estudo foi feito. Então não foi um estudo pequeno, não. Foram mais de 1.700 participantes, com idades entre 51 e 75 anos. E eles foram acompanhados por um bom tempo, uma média de 7 anos. Durante esse período, os pesquisadores só coletaram os dados de saúde e registraram quem acabou falecendo. E um dado curioso é que reprovar no teste não foi uma coisa rara. Cerca de 1 em cada 5 pessoas não conseguiu se equilibrar. Isso dá um pouco mais de 20% do total. Ou seja, o teste realmente é um desafio para uma parcela bem grande de pessoas na cidade. E quando a gente olha o perfil de saúde de quem passou e de quem não passou, aparece um padrão bem claro. O grupo que falhou no teste geralmente tinha mais problemas de saúde, como obesidade e pressão alta. Mas a diferença mais gritante, de longe, foi na diabetes. A doença era 3 vezes mais comum no grupo que não conseguia se equilibrar. Tá, mas por que afinal? Por que um teste de equilíbrio seria um indicador de saúde tão forte assim? A resposta, pelo que tudo indica, tem a ver com o jeito que o nosso equilíbrio envelhece. E este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Ele mostra a porcentagem de pessoas que conseguem, o sim, e que não conseguem, o não, fazer o teste em cada faixa etária. Olha só como a coisa muda com o tempo. Chega um ponto em que o não vira a maioria.
Vamos pegar os números para ter uma ideia. Na faixa de idade mais nova do estudo, de 51 a 55 anos, só uns 5% falharam no teste. Agora, avança 20 anos. Na faixa dos 71 aos 75, esse número pula para 54%, ou seja, mais da metade já não consegue. É uma queda muito, muito rápida. E aqui está a grande sacada do estudo. Pensa bem, força muscular, capacidade aeróbica, tudo isso vai diminuindo aos pouquinhos, né? Já o equilíbrio, não. Ele parece que fica bem conservado por muito tempo. Mas quando chega ali, na sexta década de vida, ele começa a cair, e cair rápido. Por isso ele acaba virando uma espécie de termômetro da nossa saúde geral. Então, tá. O que a gente tira de tudo isso? Qual é a mensagem principal que essa pesquisa deixa, tanto para a nossa vida quanto para a prática da medicina? Olha, a conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo de forma perfeita. Eles dizem que esse teste, por ser simples e seguro, não é só uma curiosidade. Ele, e aqui eu cito, adiciona informações úteis sobre o risco de mortalidade. Ou seja, ele pode mostrar coisas que os exames de rotina talvez não mostrem. E talvez o ponto mais forte disso tudo seja o quão simples ele é. Não precisa de máquina cara, de exame complexo, nada. Em menos de 2 minutos, um profissional de saúde pode ter em mãos um dado a mais, um indicador bem valioso sobre a saúde geral de uma pessoa. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se um teste tão simples pode indicar algo tão sério, será que não está na hora da gente começar a olhar para o equilíbrio de um jeito diferente? Tal como a gente mede pressão, temperatura, batimento cardíaco, será que o equilíbrio não deveria ser o próximo sinal vital que a gente acompanha de perto? Fica aí a reflexão.